Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aí o nosso podcast ou ouvindo ao vivo. Mais um programa Boa Ideia de Rádio. Hoje com o tema O Luxo do Lixo. Esse programa Boa Ideia nasceu dessa vontade de dar voz e reconhecimento para muita gente boa que vem contribuindo de uma forma ou de outra para o bem da nossa coletividade. Você pode não reparar ou não ter notícia, mas a nossa região está cheia de talentos, cheia de saberes, com grandes lideranças que põem a mão na massa para transformar as realidades nos mais diversos temas. E são essas ações e programas que a gente quer valorizar e ampliar através do meu, do seu e do nosso engajamento. Semanalmente, são 30 minutos com muita conversa boa, conduzidas pela Lana White, aqui do nosso lado, e por mim, Andréia Marques. E a gente sempre vai estar chamando representantes de diversos segmentos que atuam nos temas escolhidos. Nossa equipe estará sempre trazendo o tema do momento, a notícia fresquinha, para ser analisada por esse especialista no assunto e também uma organização social, um coletivo, um movimento que atue nessa questão. Então, o programa Boa Ideia de Rádio é para você, ouvinte, que quer se inspirar e se engajar nessa corrente da construção de uma comunidade melhor, de uma cidade ou de uma região onde o bem-estar e a qualidade de vida seja algo comum para todos, né? E é também para você que atua nessas causas que transformam a nossa cidade, seja na área de meio ambiente, educação, saúde, cultura ou social. Então, fica a dica, acesse o nosso site boaideia.com.br, se cadastra lá para divulgar o seu evento e conta para a gente o que você faz. Quem sabe num próximo programa você não vai estar aqui sentado conversando sobre o tema da hora, tá? Agora eu passo para nossa entrevistadora também, Helena White, aqui do lado. Obrigada, André. E é isso, gente. Fica atento ao nosso site boaideia.com.br. Mas estamos aqui também, minhas queridas e meus queridos ouvintes, hoje, para falar de um assunto que afeta a todos nós, o descarte do nosso lixo doméstico. Você já parou para pensar para onde vão os resíduos gerados por sua família? Sabia que cada cidadão gera, em média, 1 quilo de lixo por dia? De todo o resíduo produzido no Brasil, 30% tem potencial para ser reciclado. Porém, apenas 3% desse total são efetivamente reciclados, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Como se já não fosse muito séria a nossa situação, em relação aos resíduos sólidos, tivemos a interrupção da coleta seletiva na pandemia. E imagina a dificuldade para sobreviver dessas pessoas que dependem da coleta. Bom, estamos agora no finalzinho da pandemia. Será que a prefeitura retomou a coleta? E a sociedade voltou a separar? Como que a gente está com relação a isso? E vocês ouviram na rádio outro dia acho que foi hoje mesmo, que a licitação do novo contrato de lixo de Campinas foi adiada de novo? Bom, vem com a gente. Hoje vamos conversar com nossos convidados que nos trazem reflexões e boas práticas sobre a reciclagem de lixo. Mas antes, vamos ouvir o que o povo fala? Primeiro, a gente vai ouvir uma amiga minha, ela chama Elisa. Eu acho super importante a gente fazer a destinação correta do lixo. Aqui na minha casa eu separo o lixo. A gente tem a coleta seletiva no meu bairro, que é um privilégio, para apoiar essas ações individuais. Por exemplo, o saquinho quando a gente pega hortifruti no supermercado. Poderiam ter algumas soluções mais sustentáveis, a gente usar um saquinho retornável. E, no geral, isso não existe esse apoio. Então, eu acho que ainda existe muito a caminhar nessa questão para apoiar que as nossas ações individuais não sejam só um ou outro, mas que seja algo mais apoiado por toda a sociedade. Joia! Agora a gente vai ouvir o Tiago Custódio. Ele é operador de logística na cooperativa Reciclar. Olá, sou o Tiago Custódio, trabalho na cooperativa Reciclar. Trabalhar em uma cooperativa de reciclagem é muito mais que o dinheiro, é muito mais que uma profissão. Trabalhar em uma cooperativa de reciclagem é sinônimo de respeito ao meio ambiente, é respeito às pessoas, é trabalhar com dignidade, com solidariedade e com vontade de ter um mundo melhor, um mundo mais limpo, um mundo mais justo, um mundo mais solidário. É muito bom. Joia! Agora o Mário, um amigo nosso também. Oi, boa tarde. Então, em Barão Geraldo tem um grande fluxo de estudantes que entram todo ano para a Unicamp.
mídias do reciclável ou do lixo comum. E fica lixo na rua o tempo todo dia tem lixo na rua. Isso é muito comum em todo Barão Geraldo e acho que em todos os lugares que tem estudantes que entram todos os anos. Pois é, gente, são questões que passam pela nossa cabeça todo dia, né? Quem é que não vê lixo todo dia na rua? Para falar da importância desse trabalho, tanto da coleta de lixo normal quanto da coleta de lixo reciclável, essa importância tanto para nós moradores como para o meio ambiente e a geração de renda dos recicladores, é que a gente convidou o professor de economia da PUC Campinas, professor Pedro Costa, que tem trabalhado com projetos de extensão junto a cooperativas de reciclagem e é diretor do CRCA, dentro do Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo. E para comentar sobre o trabalho de geração de renda com esse segmento da população, convidamos a Nani, a Elaine Risse. Ela é socióloga e educadora ambiental, especialista em gestão de projetos sociais e sustentabilidade. Atua na Reciclamp, rede de cooperativas de reciclagem, com projetos de reciclagem com implantação e coordenação de programas para gestão de resíduos sólidos. Estamos super em boa companhia, então vamos começar a conversar, que acho que vai ser muito legal. Bom, vamos lá. Professor Pedro, Nani, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Professor Pedro, como a gente ouviu aí do pessoal, né, do Povo Fala, tem gente engajada, tem cooperado que sabe a importância do seu trabalho e tem a população desinformada. Você poderia nos dar um panorama geral, contando para a gente toda essa problemática? Como você pensa essa problemática? Ok. Olá, Helena. Olá, Andréia. Prazer estar aqui no programa de vocês. Olá, Nani. Prazer estar aqui com você. Vamos lá, né? Vamos falar primeiro da parte boa e em seguida da parte que pode ser melhorada. Se a gente pensar Campinas na média dos municípios do Brasil, a gente tem uma taxa de cobertura que é bastante satisfatória em termos da cobertura nos bairros, né? Que em Campinas chega a 90%. Nossa, tudo isso nem imaginava. Sim, que tem coleta seletiva de recicláveis. E agora, dessa área de abrangência, a gente consegue ter um aproveitamento que está entre 7% e 10%. Só? Pois é. Então, aí a gente começa a entrar na parte que pode melhorar, né? E eu acho que uma notícia e um dado importante é que nas áreas em que a coleta é feita pelas cooperativas, esse índice de aproveitamento é de 40%. Tá? E, inclusive, eu acho que é um fato que também em Campinas se destaca, essa contratação das cooperativas para fazer não só a triagem, que é o trabalho tradicional das cooperativas, mas também integrá-las nessa atividade de coleta. Isso está de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê esse apoio às cooperativas, e é uma forma super correta de sustentabilidade mesmo na questão da geração de trabalho e renda e na questão do próprio ambiente. Que bacana. Ai, que Agora, professor Pedro, você falou então que essa parte de coleta de resíduos sólidos, a gente tem uma abrangência, né, de quase 90%, é isso? Isso, os bairros que são Servidos, contemplados pelo coisa. Mas aí só 7% é recuperado, é isso? Explica melhor. Separado como reciclável. Dentro e essa diferença, então? Então quer dizer que eu posso fazer uma análise assim de que 90% tem abrangência, mas a gente só recicla 7%? Na verdade, só coleta, né? 7% ou 10%. Uhum. Né? É bom lembrar, assim, os 10% que não estão abrangidos, a gente perde mesmo, né? Então, dentro dos 90%, a gente tem uma eficiência aí de 10%. Desses 10%, tá? E o que falta? Por que não tem? É uma boa pergunta, Andréia, mas a gente pode conjecturar algumas coisas, né? Uma das coisas que está no depoimento da moradora, né? É em relação a essa informação mesmo, né? Então, muitas vezes, embora tenha no bairro a coleta seletiva, esse material reciclável não é corretamente segregado. Ele acaba se misturando ou acaba misturando o orgânico com o reciclável
ou vice-versa, acaba misturando o reciclável com o orgânico, e esse material é coletado como orgânico. Nossa, lá no meu bairro acontece exatamente isso, né? Principalmente depois da pandemia, o pessoal parou de fazer a segregação, põe tudo junto nos latões, né? E é como um dos depoentes aí comentou, né? Como o pessoal não sabe direito que dia que passa o caminhão de coleta, deixa na porta qualquer dia, aí fica juntando mosquito, foco para dengue. Então, eu sinto que falta alguma informação. Já vi gente falar assim, vou colocar nesse latão mesmo, assim o cachorro não vem destruir o lixo aqui. Precisava mais... eu acho que é aí que a gente entra nessa questão que pode ser melhorada, né? Então, a gente fala em educação ambiental, que acho que envolve essa comunicação, né? Envolve o morador, o cidadão saber que dias que passa para ele poder colocar no dia que passa. Envolve acho que uma interação com o morador. Tá passando uma vez por semana só, isso está sendo insuficiente, né? Então, podemos passar 2 vezes. Então, acho que esse engajamento que o ouvinte fala também é importante, né? E depois a Nani pode falar, mas nesse sentido, acho que as cooperativas vêm fazendo um bom trabalho, porque elas naturalmente provocam esse engajamento, essa comunicação, até porque é do interesse delas coletar o máximo possível do material reciclável. Então, já que você deu o gancho, né? É bem por aí que eu queria ir. Eu acho que o que faz, né, as pessoas se engajarem é a motivação sempre. E a motivação, ela vem do conhecimento, de eu saber as coisas. Quantas pessoas falam para mim, não põe o lixo separado na rua, não. Que eu saiba, o caminhão pega e mistura tudo e leva lá pro lixão, né? As pessoas usam muito essa expressão, em vez de falar em aterro sanitário. Então, tem muito isso. As pessoas não têm conhecimento e não têm essa motivação. Então, eu queria conhecer um pouco dessa história. Nani, conta pra gente o trabalho que a cooperativa faz e como faz, né? Pra gente saber para onde vai esse lixo que, eventualmente, quem separa, para onde ele vai. Bom, Helena, Andréia, super obrigada pelo convite. Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Helena, o Pedro já contou um pouquinho, né? Todo o material reciclável coletado hoje pelas cooperativas ou pela prefeitura e levado para as cooperativas, esse material ele é encaminhado para os galpões de reciclagem. Em Campinas hoje a gente tem mais de 10 cooperativas. Eu trabalho para a Reciclamp, que congrega 4 dessas cooperativas. E quando esse material chega lá, ele é segregado, ele é separado por tipo. A gente tem mais de 30 separações de materiais. Depois de separado, esse material ele é comercializado, gerando aí, né, a renda dos cooperados e das cooperadas que trabalham nesse sistema. Dentro da Reciclamp hoje, dessas 4 cooperativas que são associadas à rede, a gente tem mais de 120 pessoas trabalhando, então tem geração de trabalho para mais de 120 pessoas. Uma taxa de recuperação, reforçando o que o Pedro trouxe, quando a cooperativa faz a coleta, é de interesse dela informar o munícipe, engajar o munícipe, levar informação para que esse material chegue em melhor qualidade, né? Não chegue misturado na cooperativa, e também que essa taxa de recuperação seja melhor, porque já que a gente está com um caminhão na rua fazendo a coleta, que traga, né, todo o material que está sendo gerado por esse bairro, por esse condomínio, por essa empresa, por esse munícipe. Então, é muito importante o engajamento das pessoas, é muito importante o engajamento do morador buscando informação se há coleta seletiva no seu bairro, como que ele pode descartar, se há algum ecoponto, onde que ele pode levar esse material, para que esse material chegue nas cooperativas e possa ser comercializado, gerando assim trabalho e renda. Nani, então deixa eu entender. A Reciclamp é uma cooperativa de cooperativas. Exatamente, Andréia. É uma rede de cooperativas. É uma rede de cooperativas. É uma cooperativa de cooperativas. Exatamente. E aí, o fato de vocês estarem unidos nessas 4, eu estou imaginando que vocês ganhem algum poder de barganha na hora de comercialização, de comprar um caminhão. Por que essa ideia de congregar essas 4 cooperativas? Exatamente, Andréia. A ideia inicial, quando a Reciclamp surgiu,
era de fazer a comercialização coletiva do material. Então, juntar o material das cooperativas associadas para poder ter um poder de negociação junto às empresas recicladoras. A Reciclamp foi crescendo, né? Desde 2006, ela vem atuando, né, com a comercialização coletiva desses materiais e ela foi crescendo. Hoje, a Reciclamp cuida não só da comercialização das suas associadas, mas também da logística. Então, são mais de 5 caminhões... são 5 caminhões, mais de 5 caminhões é ótimo. São 5 caminhões, são várias equipes, né, que trabalham nesses caminhões para realizar as coletas e encaminhar isso, tanto para as cooperativas, como também, efetivamente, fazer alguma venda de material e tudo mais. E como que é o engajamento da população nessas regiões, nesses bairros onde vocês atuam de forma mais estruturada? A gente busca fazer um trabalho de conscientização e de informação, né, para o munícipe saber que a coleta seletiva, né, está acontecendo naquele bairro e como que ele deve separar o material, que dias colocar o material na rua. Panfleto, é palestra, como que Panfleto, carro de som, faixa, depende, né, se for condomínio, são algumas estratégias, se for setor aberto, né, bairro aberto, são outras estratégias, se for empresa, são outras. Então, cada lugar a gente usa uma forma de comunicar e de sensibilizar. No sentido de informar mesmo. Qual que é o dia da coleta, como que deve separar, como que deve encaminhar o material, quais materiais devem ir para a cooperativa, porque a gente entende que é com a informação que as pessoas vão efetivamente separar seus materiais e encaminhar para reciclagem. A minha, por exemplo, em casa, a Operação Catatreco, a gente nunca sabe quando que vai passar, né? E essa informação, se tiver publicada, é difícil de achar. Eu procurei algumas vezes e não achei nos sites da prefeitura e tal. Agora, deixa eu esclarecer, porque o professor fez um dado de que a média do país, da cidade é 7% de aproveitamento. 7 a 10%, de 7 é um a dado 10%. mais recente de 10%. E que nas cooperativas esse índice sobe para 40% e até 60%, você estava comentando aqui offline para mim. Exatamente, que é essa Andréia. diferença, né? Exatamente. Tipo, a coleta seletiva que não é bem feita, a falta de informação, de engajamento. O que pode explicar essa diferença de... Eu quero ter uma cooperativa coletando no meu bairro, como que eu faço? Vamos fazer assim. Andréia, a falta de informação afeta, né, diretamente todo o sistema da coleta seletiva e como esse material chega nas cooperativas. A gente faz essas divulgações justamente para conseguir recuperar mais material. Hoje a taxa Brasil é uma taxa de 3% de recuperação, é bem baixa. A taxa Campinas está em 7% de recuperação. A Reciclamp, nos setores onde ela realiza a coleta, ela tem uma taxa de recuperação de 12% até 60%. Uau. Vai depender do bairro, vai depender se é um condomínio. Condomínio, geralmente, a taxa de recuperação é maior, mas, né, a gente sempre busca fazer a conscientização para poder recuperar melhor esse material. Nossa, muito bacana, né? E quando um bairro todo se junta para fazer isso, acho que você fica num ambiente mais limpo, você se sente participando, né, de forma cidadã de uma questão tão importante que é para o bem-estar da cidade, que é a limpeza urbana, né? Então, deve dar prazer de fazer isso. Agora, conta um pouquinho para a gente também, que pelo que eu entendi, tem tanto o lado ambiental, né, das cooperativas de reciclagem, né, que estão coletando e reaproveitando também, mas tem também o lado social, né, das pessoas que participam, né? Conta pra gente, você, nesses anos todos que você tem participado, tem trabalhado lá na Reciclamp, as pessoas aprendem a fazer gestão? Como que funciona isso? Como que é essa mudança? Olha, Andréia, eu trabalho há 16 anos junto às cooperativas, trabalho com a Reciclamp desde o início, né, do projeto da Reciclamp, e nesse tempo todo, né, ver as pessoas chegarem nas cooperativas, encontrarem um espaço digno de trabalho, uma renda digna, né, para se viver, um espaço seguro, né, onde a saúde e segurança é olhada. Infelizmente, por conta da pandemia,
o trabalho foi suspenso por conta do risco, né? Mas as cooperativas juntas, né, tinham estratégias para conseguir se manter os seus cooperados ainda se sustentando. Então, mesmo com a suspensão da coleta, as cooperativas continuaram suprindo aí as necessidades de seus cooperados e cooperadas. Então, ver esse material chegar, esse material gerar trabalho e renda, essas pessoas terem um trabalho digno, um local adequado para trabalhar, é muito bacana, Andréia. E, assim, só faz reforçar a importância mesmo da gente separar o nosso resíduo em casa para isso, né, poder gerar trabalho e renda digna. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Pedro, meio reflexiva, professor Pedro, porque é isso, essa problemática do lixo, ela é enorme, a gente vê lixo em tudo quanto é lugar. A gente sabe o quanto é importante reciclar, mas a gente não vê essa informação chegando até todo mundo. E a gente pega dados como, peraí, 90% de abrangência, mas eu não vejo o caminhão passar perto da minha casa. 7% só aproveitado, mas dá para aproveitar até 40% em outros lugares. Então, eu queria entender um pouco melhor essa problemática e fazer um link também com os projetos de extensão de faculdade. Porque o que a gente tem visto é isso, tá? A questão toda é essa. A gente produz muito lixo, hoje em dia a gente vive numa sociedade de consumo. A gente hoje está conseguindo reciclar mesmo 7% só, em Campinas, 7 a 10%, como foi falado, mas se a população tem informação, se a coleta é feita de uma forma organizada, que eu sei informação, eu consigo chegar a 40% desse potencial, né? Vamos entender esse número. Cada cidadão tem potencial de reciclar X. Hoje, em alguns bairros, chega a 40% até 60%. E na cidade inteira está só 7%. Quer dizer, falta informação. Mas falta também uma educação, falta também uma motivação e engajamento. Era isso que eu queria ouvir um pouquinho, porque eu sei que você tem projeto de extensão, você lida com essa problemática o tempo todo. O que você traz aí para a gente? Meu projeto de extensão foi justamente junto às cooperativas, né? E vou até fugir um pouco da pergunta, porque eu quero ressaltar uma coisa que a Nani falou, mas eu chego lá. Que assim, eu fico muito feliz quando a cooperativa apresenta um resultado, e é um resultado mesmo, né? De 40%, que é um resultado superior até à concessionária da prefeitura. Por quê? Porque eu acho que as cooperativas de reciclagem, e em particular as cooperativas associadas à Reciclamp, são um excelente exemplo, né? Um belo exemplo de inclusão produtiva e de trabalho decente, né? E você vê que não é algo a menos. Ah, vamos ajudar a cooperativa, coitadinho. Não é isso, né, Nani? Então, as cooperativas estão indo cada vez mais para um caminho de profissionalização, né? O que não significa abandonar os princípios da economia solidária, mas de entregar, né? Então, assim, para mim é uma grande vitória elas hoje serem exemplo, né? Ao mesmo tempo, e aí chegando na sua pergunta, né, a gente pensar o que falta para chegar no 100%. Talvez envolvam questões aqui que a gente não está contemplando agora, tem algumas questões técnicas. Mas a gente, pelo menos, pode ter uma meta de chegar nos 40%. Né? Então, assim, como é que a gente faz para chegar nos 40%? Vamos ver o que a Reciclamp está fazendo? E aí a gente já vai para a última pergunta. Então, eu vou trazer agora para a Nani e perguntar para a Nani, né? O que a população precisa saber? Como se engajar nessa, vamos colocar essa nossa meta coletiva de ampliar o aproveitamento dos resíduos sólidos em Campinas e, ao mesmo tempo, gerar renda para os cooperados associados, né? Que é uma população pobre que precisa disso e com condições boas. Conta para como se engajar. A nossa ideia é inspirar o nosso ouvinte, né? Como que, então, a gente pode inspirá-lo? Como que a gente pode contribuir voluntariamente com a Reciclamp ou fazer na nossa casa mesmo? Que ações eu posso fazer quando chegar em casa, inspirados nesse programa aqui de hoje? Bom, Andréia, eu acredito que primeiro é a decisão da gente resolver separar o nosso resíduo, entendendo a importância ambiental e social que esse simples ato de separar o nosso lixo em casa remete. Depois disso é buscar uma destinação correta.
Então, buscar se há uma coleta seletiva acontecendo no meu bairro, no meu condomínio. Isso é possível através do site da prefeitura, do portal do cidadão aqui em Campinas. Se for fora de Campinas, tem outros sites, a gente pode até indicar, né, algumas referências de onde buscar. E aí isso, né, vai te indicar se há alguma cooperativa ou não, ou se há coleta seletiva ou não. Levar, identificar se há algum ecoponto próximo de casa, se não tiver a coleta seletiva no seu bairro, e levar esse material, ou levar até a uma cooperativa. Também, né, dá para identificar isso nos sites que a gente vai indicar. A Reciclamp tem site? A Reciclamp tem, as cooperativas também estão localizadas no Google. A gente pode deixar os contatos aqui também. Pode falar no ar aí também. Tá joia, tá joia. E se for um condomínio, alguma coisa que tenha um volume grande, dá para conversar e até a Reciclamp ir lá coletar, certo, Nani? Exatamente, Pedro, exatamente. Pode entrar em contato com a gente para Tem uma viabilizar questão uma coleta logística, seletiva. Exatamente. E é isso que eu queria saber. Por exemplo, no meu bairro, eu não moro em condomínio, né? A quem eu devo, entre aspas, pressionar para que tenha uma coleta seletiva mais efetiva, né? Eu posso me juntar com vizinhos e pleitear uma rota de uma das cooperativas, ou eu acesso a prefeitura para fazer isso? Qual que é o caminho? É diretamente com a prefeitura, Andréia. Prefeitura, Pressionar mesmo a prefeitura para que essa coleta, se existe, seja bem realizada, se não existe, que seja implantada. Porque a Reciclamp também é contratada pela prefeitura para fazer coleta em alguns bairros. Muito bom. Então, primeiro mesmo esse passo de pressão no poder público. Nós estamos acabando o nosso tempo. Vou dar, então, 30 segundos para a sua mensagem final, Pedro e Nani. Pedro, por favor. Bom, como eu disse, eu sempre penso na questão da sustentabilidade, né? Eu acho que a questão da sustentabilidade envolve ações individuais e domésticas, que é a separação correta, mas também envolve ações coletivas. E o envolvimento, e em especial o envolvimento das cooperativas, como eu disse, eu acho que é um tiro certeiro na questão da sustentabilidade, na medida que gera trabalho decente e preserva o meio ambiente. Muito obrigado, doutor Pedro. Bom. Nani? Bom, deixar esse recado, né, para as pessoas tomarem essa decisão, entenderem a importância, olhando para a sustentabilidade, olhando para o coletivo, olhando para a geração de trabalho e renda e colaborando aí para um ambiente mais justo e mais saudável para a gente viver. Muito obrigada, muito então, obrigada. Pedro, Nani. E ouvinte, aguarde um pouquinho que depois dos nossos comerciais a gente vai falar a agenda da semana, tudo que está acontecendo no âmbito do terceiro setor, festas, eventos, campanhas. Fica com a gente. Então, gente, bora colaborar? Hoje ouvimos aqui sobre a importância desse setor de reciclagem, quanto a gente precisa crescer em termos de volume, como isso impacta ambientalmente e socialmente a nossa cidade, né? Quem quiser se aprofundar mais ou se engajar nessa iniciativa, os links todos e os telefones estão lá no nosso site, boaideiaderadio.com.br. Não esqueçam. E agora vamos para a nossa agenda da semana, né? A Agenda do Bem. Aqui você sempre fica sabendo como pode ajudar ou se engajar em diversas campanhas, tá? Tudo causas que acontecem para fortalecer as organizações sociais de Campinas e região. E olha, para você que é uma organização social, registra seu nome, sua organização lá no nosso site, divulga o seu e-mail por lá, porque daí a gente pode divulgar e fazer essa comunicação aqui para você também. É de graça, tá? Acesse lá o boaideiaderadio.com.br. Sugira pautas, divulgue seus eventos e atividades. Helena, conta aí pra gente, o que está acontecendo essa semana? Olha, a gente selecionou aqui 4 eventos para você participar. A Coordenadoria da Juventude, em parceria com a FEAC e várias OSCs da região, vão realizar o Camp Crew. O nome é em inglês, mas a coisa é bem legal. É nesse sábado agora, dia 28 de maio, das 9 às 17, lá na pracinha do São Marcos, vai ter grafiteiro, vai ter plantio de árvore. É assim, atividade para a comunidade toda se engajar e trabalhar junto, parece estar bem legal. O Assiste Campinas, que já é um programa que está na sua 3ª edição, vai ser no 4 de junho, sábado, de manhã, das 9 às 12 horas, lá no CEL.
na Estação Cidadania Thaís Fernanda Ribeiro, também no São Marcos. A Intersetorial São Quirino vai abrir a Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5, domingo, vai ter a sua abertura com uma caminhada ecológica na área de preservação permanente do Jardim Miriam. Esse vai ser às 15 horas. E o coletivo Saber em Arte vai realizar já a sua famosa Feira Solidária. Apareçam lá, tem muita coisa bonita. Esse é no dia 11 de junho, sábado, das 14 às 18, também no CEL, que é a Estação Cidadania Thaís Fernanda Ribeiro, no São Marcos. Então, gente, estão aí os recados. E para saber mais detalhes, lembre-se do nosso site, boaideiaderadio.com.br. E você, que boa ideia tem para contribuir com essa causa? Conta pra gente, cadastre e siga nossas redes sociais. Muito obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, gente. Obrigada da audiência, obrigada, Nani, obrigada, professor Pedro.